aliás, os brancos homens 17,7% da sociedade, as mulheres 15,5%, aí o número maior é de mestiços. Mestiços 41%, os homens, mulheres 48,6%, negros 36,1%, mulheres 29,2%, negros homens, negras mulheres, índias mulheres 5,2%, índios homens, aliás, 5,2%, índias mulheres 6,7%. A gente vai observar aqui que os mestiços era a população, a maior população daquele período, os mestiços que eram filhos de negros e índios. E outro ponto importante também, gente, aí é praticamente a dizimação da população indígena naquele período. A gente vê aqui que tinha apenas 5,9% da sociedade indígena nesse período. E os negros eram 33% da sociedade naquele período. E a escravidão no Piauí colonial. Os escravos chegaram lá no Piauí junto com os primeiros colonizadores, né? Os colonizadores chegando no Piauí encontraram os índios, começaram a utilizar a mão de obra indígena para essa colonização, só que os índios, como a gente sabe, que viviam de forma nômade, e o modo particular de viver deles, não tinham um horário específico para trabalhar, não eram adaptados àquele trabalho compulsório. Então eles não conseguiram se enquadrar ali naquela economia, tanto que existia a batalha dos índios contra os colonizadores, os índios fugiram, né? Tanto que no século XVIII vai ter praticamente 6% da população indígena apenas. E existiam dois grupos diferentes de escravos nesse Piauí colonial do século XVIII, que eram os cativos pertencentes à coroa e os cativos pertencentes aos proprietários particulares. Esses cativos pertencentes à coroa, eles residiam nas fazendas nacionais. Essas fazendas nacionais, antes elas pertenciam a Domingos Afonso Mafrense, que foi um dos primeiros colonizadores, o mais importante. Domingos Afonso Mafrense, saindo do Piauí e voltando para Pernambuco, depois que ele morreu, ele como ele não tinha para quem deixar os seus bens, deixou para os jesuítas. Os jesuítas vieram para o Piauí, começaram a morar ali na região, e com a vinda logo depois de Marquês de Pombal para o Brasil, expulsam os jesuítas que administravam essas fazendas de Marquês de Pombal. Expulsando os jesuítas das fazendas, a coroa começa a ser dona das fazendas. Então as fazendas começam a se chamar fazendas nacionais ou fazendas do fisco, onde viviam os escravos da coroa. Os escravos da coroa e os cativos de propriedade particular, que eram dos donos particulares. E aí há uma diferenciação que os historiadores dizem que os cativos pertencentes à coroa, eles tinham um tratamento diferente. A Esperança Garcia está dentro desse grupo, dos cativos pertencentes à coroa. Se sofressem maus tratos, eles denunciavam, né? Eles, por exemplo, faziam um movimento de resistência maior, enquanto os cativos de propriedade particular não podiam fazer isso, porque o castigo era muito maior para eles, né? Os escravos nessa sociedade, eles desenvolviam várias funções. Dentro da pecuária, a figura mais importante, como eu falei no início, era o vaqueiro, que tomava de conta diretamente do gado. Só que dentro de um curral, dentro de uma fazenda, existia várias atividades. Construir o curral, fazer a manutenção, o trabalho de roça. Existia também o trabalho doméstico, que foi característica forte nesse período. E uma característica do escravo no Piauí, que era o trabalho doméstico. Existia também no Piauí, sim, o caráter violento na relação entre o senhor e o escravo, né? Do jeito que existiu em outras regiões também, existia o castigo, existia a punição. O escravo também poderia formar família naquele período.
Só que essa família, ela estava totalmente submetida ao administrador da capitania, né? Por exemplo, da Esperança Garcia, que daqui a pouco vai ser apresentado de forma melhor. A família está nesta fazenda X, mas se o administrador quiser pegar um membro da família, dividir a família e mandar uma metade para outra fazenda, ele poderia muito bem fazer isso. Os escravos também se rebelavam. E aqui, a mulher escrava e os abusos, nesse Piauí colonial do século XVIII, é que as mulheres sofriam bastante violência, por exemplo, de Esperança Garcia, inclusive abusos sexuais que eram frequentes nesse período aí do Piauí colonial. Então, gente, eu não vou me estender muito, né, porque eu já comi até demais o tempo aqui. Eu só quero mostrar para vocês. Deixa eu... Uma escrava direcionada ao governador da capitania em 1770, denunciando os maus tratos que estava sofrendo naquela fazenda. Essa era a carta, né? Eu peguei aqui no modelo original, a carta na escrita original, para a gente tentar entender. Então eu vou ler para vocês aqui. Eu sou sua escrava de vossa senhoria, administração do capitão Antônio Vieira de Couto, casada, desde que o capitão lá foi administrar, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira de sua casa, onde nela passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho, nem sendo uma criança, que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar, que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo, piada, por misericórdia de Deus escapei. A segunda estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Pelo que peço a vossa senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha aos olhos em mim. Aí, ordenando, digo mandar o procurador que mande para a fazenda, onde ele me tirou. Ela está pedindo para voltar para a fazenda de onde foi tirada, para eu viver com meu marido e batizar minha filha, que de vossa senhoria sou escrava, Esperança Garcia. Então foi essa carta que o pesquisador Luiz Motti encontrou lá no arquivo público do Piauí, e que também nos chamou a atenção, né? Uma escrava que morava numa fazenda, foi tirada para morar em outra fazenda, sendo separada do seu marido, foi com os filhos, mas sofria bastante violência. E o curioso foi isso, foi um escravo e uma escrava mulher ter escrito uma carta para o governador, né? Olha que ousadia, uma escrava escreveu uma carta para o governador. O fato dela saber escrever, eu não posso dizer que é muito curioso, porque os jesuítas administravam a fazenda, né? Então eles ensinaram alguns escravos a lerem, e Esperança Garcia foi uma dessas escravas que provavelmente aprendeu a ler ainda criança. Depois disso, depois da escrita dessa carta, Esperança Garcia desapareceu. Inclusive tem outra carta, foi encontrada outra carta anexada a essa de Esperança Garcia, onde nessa outra carta há a pessoa denunciando, dizendo que Esperança Garcia sumiu com seus filhos da fazenda. Então ela desapareceu, só que depois apareceu novamente. E onde foi que ela foi aparecer? Agora essa aqui...